Shalom, shalom, povo de Deus, glória a Deus, mais um dia, mais uma noite, né? Amém? Estamos aqui, glória ao nosso Deus, amém? Estamos iniciando mais uma live, mais uma quarta-feira profética, amém? Vou estar aqui com vocês agora, vou estar compartilhando aos grupos, amém? Que em nome de Jesus, hoje será um dia uma noite abençoada na nossa presença do nosso Senhor, eu creio, amém? Só um momentinho, estamos compartilhando aqui nas redes sociais, glória a Deus, amém? Quem for entrando aí comigo, me ajude a compartilhar, a levar a palavra do nosso Senhor mais longe, amém? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe no seu Facebook, amém? Glória a Deus. Bênção de Deus, mais um dia que estamos, amém, aqui glorificando ao nosso Senhor, mais uma noite em que nós estamos aqui agradecendo a Ele, né, por mais uma noite ter nos dado a graça, né, mais um dia em que Ele nos acompanhou, mais um dia em que Ele nos deu sopro de vida, em que nos abençoou, amém? Durante todo o dia esteve conosco, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui comigo essa noite. Quem puder ir me ajudando a compartilhar, amém? Estou compartilhando nos grupos da igreja aqui, mas quem puder me ajudar aí compartilhando para mais pessoas serem alcançadas pela palavra do Senhor, vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus, paz do Senhor, quem já está aqui comigo. E é isso aí, irmãos, estamos aqui iniciando mais uma live. Pastor Wellington e Pastor Edivaldo, eu creio que já iniciaram, amém? A célula de hoje. Está tudo uma bênção, glória a Deus. Amém? Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Pastores aqui, amém? É isso aí, irmãos. Enquanto eu termino aqui de ir compartilhando, deixar alguns recados com os irmãos. Hoje, nossa quarta-feira, que temos live profética aqui no Facebook. Temos também a célula, amém? Lá no Sonho Meu, para quem é aqui de Moarama. Amanhã, quinta-feira, teremos culto de restituição. Ainda está sendo no mesmo endereço, amém? Quem quiser estar vindo, pode entrar em contato comigo que eu passo o endereço certinho, amém? Domingo teremos o nosso culto, amém? Ainda não sei ao certo qual endereço que será, mas a gente está sempre informando os irmãos, amém? Segunda-feira, live para as mulheres, comigo, pastora Alana. Terça-feira, live profética também com o pastor Edivaldo, amém? E é isso aí, irmãos, creio que já compartilhei com os irmãos aqui do grupo. Quem quiser estar entrando no grupo da igreja também, somos da comunidade Marca da Promessa, amém? Quem quiser estar entrando nos grupos é só deixar o número aqui. Algum pedido específico de oração pode estar colocando aqui também, ou se for algo particular, pode estar mandando no privado ou colocando o número que a gente entra também em contato com vocês, amém? E é
isso, vamos então já começando com a palavra de hoje. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui ouvindo a palavra do Senhor mais uma vez. Se os irmãos quiserem estar pegando suas Bíblias para ir acompanhando a leitura comigo, amém? Mas caso não tenham uma disposição ou não esteja fácil para pegar aí, eu vou estar lendo para os irmãos, amém? E aqui na palavra do Senhor eu vou estar lendo em Jonas, a partir do capítulo 1 hoje, amém? E ali em Jonas, capítulo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pegou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo tu és? Eles lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Amém? Vou estar até aqui com vocês, amém, irmãos? A história de Jonas vai um pouco além disso, mas eu creio que até aqui já vai me auxiliar no que eu quero passar para vocês essa noite, amém? Queria estar orando com os irmãos que já estão aqui comigo. A quem entrou aqui eu não vi ainda, a paz do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, amém? Senhor, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui, meu Deus, nos dispondo, Senhor, na Tua presença, Papai. Querendo, Senhor, ouvir mais de Ti, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra, meu Deus. Senhor, eu sei, Pai, que sou pequena diante de Ti, mas eu peço que essa noite o Senhor me use como instrumento de bênção, Senhor, para os Teus filhos. E que, Pai, não saia nada da minha carne, Senhor, da minha boca, mas que a Tua presença me encha, Senhor, e que da minha boca saiam palavras diretamente, Senhor, vindas, Senhor, inspiradas por Ti, meu Pai. Senhor, que cada filho Teu, Senhor, essa noite esteja de coração aberto, Papai. E, Senhor, que o coração dos Teus filhos sejam como terra fértil, Senhor, para que a Sua palavra seja plantada, meu Pai. E que dessa plantação, Senhor, nós possamos colher bons frutos, meu Deus, na nossa vida. Papai, que a Sua palavra seja revelada a nós essa noite, meu Deus. E que nós, Senhor, venhamos a entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Papai, que o Seu Santo Espírito já venha, Senhor, tocando em cada um de nós essa noite, meu Pai. E que o Senhor nos
encha da tua presença. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos. Amém. Irmãos, essa palavra que eu li para vocês, que está em Jonas, eu creio que é muito conhecida, tanto para quem estuda a Bíblia quanto para quem não estuda. Essa palavra é uma palavra conhecida, pois ela nos reflete muito ao nosso dia a dia. Amém? Aqui nós vemos um homem que teve um direcionamento de Deus. Ele teve uma palavra do Senhor para a vida dele. E o que Deus esperava que ele fizesse era que ele se pusesse na posição em que o Senhor pediu a ele, que ele fizesse aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Mas nós vemos aqui que Jonas teve medo, pois ali aonde Deus havia mandado ele ir era uma cidade onde ele sabia, era um local onde ele sabia que eles não o aceitariam, eles não aceitariam facilmente um enviado de Deus, alguém que estava levando a palavra de Deus, ainda mais com uma exortação tão grave, falando que Deus, a malícia dele subiu até Deus. Eles não aceitariam ouvir isso facilmente. Amém? E Jonas temeu. E por causa disso, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Amém? Mas o que queimou meu coração para eu trazer para os irmãos essa noite é: quem você está deixando subir ao teu barco? Amém? Aqui nós podemos ver que Jonas, quando ele quis fugir da presença do Senhor, ele comprou uma passagem que ia num navio que ia para Tarsis, que não era o lugar onde Deus enviou, aonde Deus mandou ele ir. Era um local onde ele estava tentando ir para fugir da presença do Senhor. Amém? E por não saberem disso, ou simplesmente por causa de dinheiro, que como aqui nós podemos ver, ele pagou para estar nesse barco, aceitaram ele estar nesse local. Amém? E por causa de aceitarem ele estar dentro desse barco, por causa de não saberem quem estavam colocando dentro do barco deles, a ira do Senhor sobreveio sobre todos aqueles que estavam dentro do barco. Amém? E isso me queimou muito no coração para trazer para vocês. Quem vocês estão aceitando no seu barco? Quem vocês estão aceitando na sua vida? Com quem vocês estão aceitando caminhar? Essas pessoas estão caminhando no mesmo propósito que você? Essas pessoas estão com o mesmo direcionamento de Deus para a sua vida? Amém? Porque muitas vezes, por nós não sabermos quem nós aceitamos do nosso lado, muitas vezes por nós andarmos com más companhias, perdão, irmãos. Muitas vezes por nós andarmos com quem nós não deveríamos estar andando, caminhar com pessoas que não estão no mesmo propósito que a gente acaba nos comprometendo a passar pelas mesmas tribulações que a pessoa tem que passar. Nós acabamos tendo que passar pela mesma zona de disciplina em que a pessoa tem que estar. Muitas vezes nós não temos que estar no meio dessa tempestade, porque essa tempestade foi enviada apenas para conciliar Jonas, apenas para falar: Jonas, o seu lugar não é para ir para Tarsis, não foi aí que eu te enviei, o seu lugar é para ir para Nínive, porque você está indo contra a minha vontade. E sobre ele veio essa tempestade, e os outros que estavam no barco não tinham culpa sobre isso. Deus não estava enviando essa tempestade porque lá tinha pessoas que adoravam a outros deuses, ou porque lá havia pessoas que não tinham conhecimento, ou porque algum pecado deles. Deus estava enviando essa tempestade para alertar Jonas que ele não estava no caminho que Deus orientou ele, no caminho que Deus preparou para ele.
Amém? E eu te convido, irmão, essa noite a repensar quem são as pessoas que estão na sua vida, quem são as pessoas que estão caminhando com você, quem você está aceitando sobre a tua casa, sobre a tua vida, no meio da tua família, da tua parentela. Amém? São pessoas que Deus te direcionou a andar com elas, são pessoas que participam dos mesmos conceitos que você tem para a sua vida, do mesmo propósito que você segue. Muitas vezes, principalmente, agora eu vou falar sobre relacionamentos de amizade, principalmente na adolescência ou no seu círculo de serviço, algo assim. Muitas vezes nós nos sujeitamos a coisas porque nós pensamos que nós precisamos de certas pessoas na nossa vida, em que Deus não tem projeto, não tem propósito naquilo para você. Muitas vezes você faz algo porque os seus amigos fazem e você não quer ser excluído daquele grupinho. Amém? Muitas vezes você abre mão dos seus princípios porque você acha que assim você vai se dar bem naquele serviço. Amém? Eu creio que Deus está falando com alguém essa noite. Eu creio que isso não é algo ruim para nós. Amém? Isso não é uma exortação, algo para nos entristecer, mas sim algo para abrir os nossos olhos. Porque muitas vezes nós tomamos certas atitudes e nós não percebemos que estamos fazendo isso para agradar os homens e não para agradar a Deus. Eu creio que muitas vezes nós nos colocamos em certos grupinhos, nós nos colocamos em certos lugares que não é do direcionamento de Deus para a nossa vida. E eu quero que essa noite os irmãos repensem sobre isso, que essa noite Deus traga na sua mente lugares onde você não pertence mais, aonde o seu ciclo já acabou ali, pessoas que talvez hoje não fazem mais bem para você, mas por algum apego a alguma história, a algo bom que vocês já viveram, você se mantém tentando permanecer essa pessoa na sua vida, sendo que o propósito de vocês dois juntos já acabaram, e isso está te fazendo mal, mas você não consegue se libertar disso. Amém? Aqui nós vemos, amém? Que os marinheiros ficaram com medo, porque eles não sabiam qual que era a causa dessa tempestade sobre o mar. Amém? E eles lançaram seus pertences ao mar, jogaram tudo fora, pensando que isso aliviaria o peso do barco, pensando que isso ajudaria eles a passar por essa tempestade, porque eles não tinham conhecimento do verdadeiro mal que estava ali. Eles não sabiam o porquê essa tempestade vinha sobre eles. Eles não tinham discernimento do que havia de errado ali, para eles estarem passando por essa tribulação. Amém? E muitas vezes na nossa vida nós somos assim. Nós passamos por provas, nós passamos por lutas e nós não entendemos o porquê isso está acontecendo conosco. E às vezes é Deus falando que estamos carregando pessoas, estamos estando em lugares onde nós não devemos estar. Estamos andando com pessoas que não estão no mesmo direcionamento de Deus para a nossa vida. Nós queremos carregar pessoas, queremos carregar peso que não é nosso. Estamos, por falta de conhecimento, carregando pesos e passando por provas, por lutas que não pertencem a nós, mas que nós, por talvez aqui, como diz na palavra, por uma passagem que foi paga, ele pagou para estar naquele lugar. E os outros passaram pela prova que era de Jonas. Nós devemos pedir a Deus sabedoria,
Porque às vezes Deus nos faz passar por lutas para conserto nosso. E às vezes Deus está olhando lá de cima e falando: meu filho, essa luta não era para você. Essa luta você está passando porque você está carregando peso que não é seu. Nós vemos ali que enquanto essa tempestade estava deixando todos no barco com medo, assustado, Jonas estava dormindo no porão. E como nós já vimos aqui, a tempestade era para ele. E ele estava dormindo, enquanto os outros estavam lançando os seus bens, os seus pertences ao mar, ele estava dormindo. Muitas vezes, a pessoa que está causando a prova na nossa vida tem plena consciência que ela está fora do direcionamento de Deus e mesmo assim ela não se importa em te carregar para a mesma prova em que Deus coloca ela para passar. Não estou dizendo, irmãos, que nós devemos expulsar essas pessoas da nossa vida. Mas existe uma grande diferença entre você ajudar, auxiliar alguém em mostrar, tentar abrir os olhos dela para ela ver o verdadeiro caminho, o caminho correto, para você tentar trazer essa pessoa de volta aos caminhos do Senhor. E há uma grande diferença nisso e em você caminhar pelos mesmos caminhos em que essa pessoa está caminhando. Em você aceitar o peso dela, a tribulação dela, a prova dela sobre a sua vida. Amém? Você deve sim orar por todos, você deve sim amar a todos, mas isso não significa que você deve manter dentro da sua casa, deve manter no seu meio pessoas que só estão fazendo você passar por luta, fazendo você passar por prova. Nós devemos sim pedir direcionamento para Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça o que a respeito disso? O Senhor quer que eu dê uma palavra de conserto para a vida dele? O Senhor quer que eu o ajude a voltar para os caminhos? Como os marinheiros desse barco fizeram com Jonas? Que aqui na palavra um pouco mais para frente, não li para os irmãos, mas se os irmãos lerem um pouquinho mais para frente, diz que eles pedem perdão aos deuses e fala: nós vamos jogar ele ao mar, mas que essa morte não recaia sobre nós. Mas que quando eles jogaram ao mar, eles não estavam dando uma sentença de morte a Jonas, e sim estavam colocando ele novamente nos caminhos em que o Senhor queria, porque ao lançarem ele ao mar, Deus usou isso como forma de colocar ele na direção correta. Amém? Então nós devemos sim auxiliar as pessoas a voltarem ao caminho de Deus. Mas você deve sim pedir orientação para Deus, discernimento, para saber se essa pessoa é uma pessoa correta, está no mesmo propósito, para caminhar no mesmo caminho que você. Você deve sim pedir a Deus, falar: Senhor, qual que é o propósito dessa pessoa na minha vida? É caminhar no mesmo caminho que eu, ou é eu orientá-lo a seguir o seu próprio caminho? Amém? E aqui nós vemos que Jonas tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Tanto é que ele conseguia dormir, descansar no meio da prova em que eles estavam passando. E que quando lançam sortes e a sorte recai sobre ele, ele sabe exatamente o porquê dessa tempestade está se passando naquele local onde eles estavam. Ele sabe exatamente o motivo. Ele sabe exatamente o Deus que tem o poder sobre o mar para fazer aquilo. Ele sabe que aquilo está acontecendo porque ele está fugindo da direção de Deus, ele está fugindo da presença de Deus.
E ele sabe que isso acabaria se ele se recolocasse na posição em que Deus mandou ele se colocar. Ele sabe que ali um posicionamento dele, o posicionamento de se recolocar na presença do Senhor, acabaria a tempestade, acalmaria o mar. E nós, irmãos, nós devemos ter esse discernimento de sabermos, amém? Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nos coloca na prova e que o nosso posicionamento pode fazer essa prova cessar, pode fazer o mar se acalmar e a tempestade acabar, se findar ali. Tudo que precisava para essa tempestade se acalmar, para o mar se acalmar, era o posicionamento de Jonas, dele falar: essa tempestade está acontecendo porque eu sirvo ao Deus do céu, ao Deus que manda no mar, ao Deus que manda na minha vida. Eu sou hebreu e eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que eu estou tentando fugir da presença dele. Tudo que precisou para isso foi Jonas ser lançado ao mar, para que Deus colocasse ele novamente no caminho em que Deus mandou ele ir. Irmãos, nós devemos aprendermos que quando Deus dá uma direção para a nossa vida, quando Deus dá uma ordem sobre nós, nós temos sim o livre-arbítrio de falar não para Deus. Só que o falar não para Deus, o querer fazer a nossa vontade, o querer seguir o nosso próprio caminho e nos apartarmos da presença de Deus, tem as suas consequências. Porque, como já cansei de falar, amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, está na Bíblia. Amém? A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós nos colocamos em provas, nós passamos por tempestades, por falarmos não para o chamado que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos passando por provas, por lutas que nós não deveríamos estar passando, mas que nós estamos passando por desobediência à palavra de Deus. Nós passamos por certas coisas na nossa vida, irmãos, porque nós somos desobedientes, porque nós achamos que por termos livre-arbítrio, nós devemos fazer a nossa vontade e não a vontade que Deus tem para nós. Nós achamos que por nós termos livre-arbítrio, nós podemos ser os próprios senhores da nossa vida, e não é bem assim. Deus tem um projeto para minha e para a sua vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. E quando nós aceitamos esse chamado, quando nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, tudo segue a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Deus nos coloca muitas vezes em provas para conserto, para tratarmos a nossa desobediência, para tratarmos a nossa rebeldia. Tem muitas provas que Deus te dá para amadurecimento, para crescimento, mas tem provas que nós permitimos passar, porque nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Amém? E quando nós seguimos aquilo que Ele tem planejado para nós, tudo segue a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Creio que era isso que eu queria trazer para os irmãos esta noite. Acabei saindo um pouco daquilo que eu tinha preparado para falar, mas eu creio que quando isso acontece é melhor ainda,
porque eu sei que quando eu saio daquilo que eu planejo falar, é porque é o direcionamento de Deus para que Ele faça o que Ele quer. Amém? Queria estar orando com os irmãos essa noite. Glória a Deus, pastor Edivaldo está aqui com a gente também. Queria estar orando com os irmãos essa noite, pedindo para Deus que Deus venha nos dar sabedoria para que nós possamos reconhecer quando a prova é por nós não termos sabedoria para discernir aquilo que está acontecendo, para nós termos direcionamento de Deus para as pessoas que devem estar na nossa vida, para que Deus venha retirando do nosso barco as pessoas que venham trazer provas, tribulações sobre a minha e a sua vida. Que Deus venha retirando, em nome de Jesus, toda prova, toda carga que não é para nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus venha limpando, que Deus venha tirando do seu caminho pessoas que não seguem o mesmo propósito de vida de vocês. Que Deus venha retirando do seu caminho pessoas que ao invés de estar somando, que ao invés de estar edificando a sua vida, está te colocando em provas, em lutas que você não tem que passar. Que toda a carga espiritual que está sobre a tua vida por causa de pessoas que venha fazendo mal sobre você, que Deus venha retirando, que Deus venha limpando em nome de Jesus, e que Deus venha colocando sobre você, sobre a sua casa, somente pessoas que vai estar junto para edificar, para te fazer crescer cada dia mais. E que em nome de Jesus todos nós possamos andar na boa, perfeita e agradável presença do Senhor. Que nós venhamos a se encher de coragem para viver aquilo que Deus tem chamado a gente para viver. Que em nome de Jesus Deus nos dê coragem, que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus, que Deus derrame sobre todos nós. Que Deus venha nos capacitando, que Deus venha abrindo os nossos olhos para que nós possamos enxergar os nossos erros, para que nós possamos nos consertar e que nós possamos ser bênção na vida de todos que estão ao nosso meio, ao nosso redor, mas que nós não sejamos cargas espirituais para a vida daqueles que estão ao nosso redor, que nós não sejamos pedra de tropeço na vida dos irmãos, mas que nós sejamos pessoas que levem a palavra do Senhor, pessoas que ajudem as outras pessoas a serem direcionadas a retornar ao caminho em que Deus tem chamado, em que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser bênção por onde nós passamos. Em nome do Senhor Jesus eu peço, amém. Amém, irmãos? Como eu já no começo da live eu tinha avisado, nós teremos amanhã o culto de restituição, amém? Às 8 da noite. No domingo nós teremos culto 7h30, culto da família, amém? Segunda-feira, live aqui comigo, amém? Na terça, live profética com o nosso pastor Edivaldo, glória a Deus pela vida dele, amém? E quarta-feira, novamente comigo ou com o pastor Wellington. E temos também as células na quarta-feira, amém? Agora está tendo célula lá no Sonho Meu com o pastor Wellington, amém? Está sendo uma bênção, glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que cada dia mais vocês sejam mais edificados, mais cheios do Espírito Santo de Deus, e que vocês sejam bênção por onde passarem. Que o Senhor derrame bênção sobre vocês, sobre a sua casa, que em nome de Jesus nós tenhamos um resto de semana abençoado, amém? Shalom, povo de Deus, Deus abençoe a sua semana, amém?
Tchau, tchau.